Funes, o Memorioso. No Brasil, Funes, o Memorioso, ou Funes, ou a Memória, da tradução portuguesa de José Colasso Barreiros, é um conto de Jorge Luiz Borges, pertencente ao livro Ficções, de 1944, que narra a história de um rapaz que tinha uma memória prodigiosa, mas que, sem conseguir articulá-la com sua pouca inteligência, era tido como curiosidade no vilarejo em que vivia. Funes era uma verdadeira enciclopédia, pois lembrava-se de incontáveis textos, apesar de não saber elaborar esses conhecimentos. E aqui um trecho. Havia aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, contudo, que não era muito capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. Num mundo abarrotado de Funes, não havia senão detalhes, quase imediatos. Assim como em A Biblioteca de Babel, o autor lida com a metáfora da biblioteca incompreensível e inútil, sem que alguém consiga decifrar seu conteúdo. Bem, vamos para o texto? E assim começa Jorge Luiz Borges. A minha primeira lembrança de Funes é muito clara. Vejo-o em um entardecer de março ou fevereiro do ano de 1884. Meu pai, nesse ano, levara-me a veranear em Fray Bentos. Voltava com meu primo Bernardo Aedo da estância de São Francisco. Voltávamos cantando, a cavalo. E essa não era a única circunstância da minha felicidade. Após um dia abafado, uma enorme tempestade cor cinza escura havia escondido o céu. Alentava-me o vento sul. Já enlouquecia-se as árvores. Eu tinha o temor, a esperança, de que nos surpreenderia em um descampado a água elemental. Apostamos uma espécie de corrida com a tempestade. Entramos em um desfiladeiro que se aprofundava entre duas veredas altíssimas de tijolos. Esquecera repentinamente. Ouvi passos rápidos e quase secretos no alto. Levantei os olhos e vi um rapaz que corria pela vereda estreita e esburacada, como que por uma parede estreita e esburacada. Recordo a bombacha, as alpargatas. Recordo o cigarro no rosto duro, contra a densa nuvem já sem limites. Bernardo gritou-lhe imprevisivelmente: "Que horas são, Irineu?" Sem consultar o céu, sem deter-se, o outro respondeu: "Faltam 4 minutos para as 8, jovem Bernardo Juan Francisco." A voz era aguda, zombeteira. Sou tão distraído que o diálogo a que acabo de me referir não teria chamado a minha atenção se não eu tivesse enfatizado meu primo, a quem estimulavam, creio, certo orgulho local, e o desejo de mostrar-se indiferente à réplica tripartite do outro. Disse-me que o rapaz do desfiladeiro era um tal Irineu Funes, conhecido por algumas peculiaridades, como a de não se dar com ninguém e a de saber sempre a hora como um relógio. Complementou dizendo que era filho de uma passadeira do povo, Maria Clementina Funes, e que alguns diziam que seu pai era um médico de saladeiro, um inglês, O'Connell, e outros, um domador ou rastreador no departamento de Salto. Vivia com a sua mãe, na curva da Quinta dos Laureles. Nos anos de 1885 e 1886, veraneamos na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Em 1887, voltei a Fray Bentos. Perguntei, como é natural, por todos os conhecidos e, finalmente, pelo cronométrico Funes. Responderam-me que um redomão o havia derrubado na estância de São Francisco e que havia se tornado paralítico.
sem esperança. Recordo a sensação de incômoda magia que a notícia despertou-me. A única vez que eu o vi, vínhamos a cavalo de São Francisco e ele andava em um lugar alto. O fato, na boca de meu primo Bernardo, tinha muito de sonho elaborado com elementos anteriores. Disseram-me que não se movia da cama. Os olhos repousados na figueira do fundo ou em uma teia de aranha. Ao entardecer, permitia que o levassem para perto da janela. Levava a arrogância ao ponto de simular que era benéfico o golpe que o havia fulminado. 2 vezes o vi atrás da relha, que toscamente enfatizava a sua condição de eterno prisioneiro. Uma imóvel com os olhos cerrados, outra imóvel também, absorto na contemplação de um aromático galho de santonina. Não sem um certo orgulho, havia iniciado naquele tempo o estudo metódico do latim. A minha mala incluía o De Viris Illustribus de Llamonde, o Thesaurus de Quicherate, os comentários de Júlio César e um volume ímpar da Naturalis Historia de Plínio, que cedia e continua excedendo as minhas modestas virtudes de latinista. Tudo se propaga em um povoado. Irineu, em seu rancho das Orilhas, não tardou em inteirar-se da chegada desses livros anômalos. Dirigiu uma carta florida e cerimoniosa, na qual recordava no encontro desditosamente fugaz do dia 7 de fevereiro de 1884. Ponderava os gloriosos serviços que Dom Gregório Aedo, meu tio, falecido nesse mesmo ano, havia prestado às 2 pátrias na valorosa jornada de Utuzaingó, e me solicitava o empréstimo de qualquer dos volumes, acompanhado de um dicionário, para a boa intelecção do texto original, pois, todavia, ignoro o latim. Prometia devolvê-los em bom estado, quase imediatamente. A letra era perfeita, muito perfilada. A ortografia do tipo que Andrés Bello preconizou, I por Y, J por G. A princípio, suspeitei naturalmente que tratasse de uma zombaria. Meus primos asseguraram que não, que eram essas coisas de Irineu. Não sabia se atribuía ao atrevimento, à ignorância ou à estupidez a ideia de que o árduo latim não requeresse mais instrumento do que um dicionário. Para desencorajá-lo completamente, enviei-lhe o Gradus ad Parnasso de Quicherate e a obra de Plínio. No dia 14 de fevereiro, telegrafaram-me de Buenos Aires que voltasse imediatamente, pois meu pai não estava nada bem. Deus me perdoe o prestígio de ser o destinatário de um telegrama urgente, o desejo de comunicar a toda Fray Bentos a contradição entre a forma negativa da notícia e o peremptório advérbio. A tentação de dramatizar a minha dor, fingindo um estoicismo viril, talvez distraíram-me de toda a possibilidade de dor. Ao fazer a mala, notei que me faltava o Gradus e o primeiro tomo do Natura Historia. O Saturno zarpava no dia seguinte, pela manhã. Esta noite, depois da janta, dirigi-me à casa de Funes. Assombrou-me que a noite fora não menos pesada que o dia. No humilde rancho, a mãe de Funes recebeu-me. Disse-me que Irineu estava no quarto dos fundos e que não me estranhasse encontrá-lo às escuras, pois Irineu preferia passar as horas mortas sem acender a vela. Atravessei o pátio de lajota, o pequeno corredor. Cheguei ao segundo pátio. Havia uma parreira. A escuridão pareceu-me total. Ouvi prontamente a voz alta e zombeteira de Irineu. Essa voz falava em latim. Essa voz que vinha das trevas articulava com moroso deleite um discurso, ou prece, ou encantamento. Ressoavam as sílabas romanas no pátio de terra. O meu temor as tomava por indecifráveis,
intermináveis. Depois do enorme diálogo dessa noite, soube que formava o primeiro parágrafo do 24º capítulo do 7º livro da Naturalis Historia. O tema desse capítulo é a memória. As últimas palavras foram ut nihil non idis, verbis dederentur auditum. Sem a menor mudança de voz, Irineu disse-me o que se passara. Estava na cama, fumando. Parece-me que não vi o seu rosto até a aurora. Creio lembrar-me da brasa momentânea do cigarro. O quarto exalava um odor de umidade. Sentei-me, repeti a história do telegrama e da enfermidade de meu pai. Chego agora ao ponto mais difícil do meu relato. Este, é bem verdade que já o sabe o leitor, não tem outro argumento senão esse diálogo de há já meio século. Não tratarei de reproduzir as suas palavras irrecuperáveis agora. Prefiro resumir com veracidade as muitas coisas que me disse Irineu. O estilo indireto é remoto e débil. Eu sei que sacrifico a eficácia de meu relato, que os meus leitores imaginem os períodos entrecortados que me abrumaram essa noite. Irineu começou por enumerar em latim e espanhol os casos de memória prodigiosa registrados pelo Naturalis Historia. Ciro, rei dos persas, que sabia chamar pelo nome todos os soldados de seus exércitos. Metriadates e Eupado, que administrava a justiça dos 22 idiomas do seu império. Simonides, inventor da mnemotécnica. Metródoro, que professava a arte de repetir com fidelidade o escutado de uma só vez. Com evidente boa-fé, maravilhou-se de que tais casos maravilhavam. Disse-me que, antes daquela tarde chuvosa em que o azulego o derrubou, ele havia sido o que são todos os cristãos: um cego, um surdo, um tolo, um desmemoriado. Tratei de recordar-lhe a percepção exata do tempo, a sua memória de nomes próprios. Não me fez caso. 19 anos havia vivido como quem sonha. Olhava sem ver. Ouvia sem ouvir. Esquecia-se de tudo, de quase tudo. Ao cair, perdeu o conhecimento. Quando o recobrou, o presente era quase intolerável de tão rico e nítido. E também as memórias mais antigas e mais triviais. Pouco depois, averigou que estava paralítico. Fato pouco o interessou. Pensou, sentiu, que a imobilidade era um preço mínimo. Agora sua percepção e sua memória eram infalíveis. Num rápido olhar, nós percebemos 3 taças em sua mesa. Funes, todos os brotos e cachos e frutas que se encontravam em uma parreira. Sabia as formas das nuvens austrais do amanhecer de 30 de abril de 1882 e podia compará-los na lembrança às dobras de um livro em pasta espanhola, que só havia olhado uma vez, e às linhas de espuma que um remo levantou no Rio Negro, na véspera da ação de Quebrado. Essas lembranças não eram simples. Cada imagem visual estava ligada a sensações musculares, térmicas, etc. Podia reconstruir todos os sonhos, todos os entressonhos. 2 ou 3 vezes havia reconstruído um dia inteiro. Não havia jamais dividido, mas cada reconstrução havia requerido outro dia inteiro. Disse-me, mais lembranças tenho eu do que todos os homens tiveram desde que o mundo é mundo. E também meus sonhos são como a vossa vigília, e também até a aurora. Minha memória, Senhor, é como depósito de lixo, uma circunferência em um quadro negro, um triângulo retângulo, um losango. São formas que podemos intuir plenamente. O mesmo se passava a Irineu, com as tempestuosas crinas de um potro, como uma ponta de gado em uma coxilha, com o fogo mutante e com a cinza inumerável,
com as muitas faces de um morto em um grande velório. Não sei quantas estrelas via no céu. Essas coisas me disse, nem então, nem depois, coloquei-as em dúvida. Naquele tempo não havia cinematógrafo nem fonógrafos, e, no entanto, verossímil e até incrível que ninguém fizera um experimento com Funes. O certo é que vivemos postergando todo o postergável. Talvez todos saibamos profundamente que somos imortais e que mais cedo ou mais tarde todo homem fará todas as coisas e saberá tudo. A voz de Funes, vinda da escuridão, seguia falando. Disse-me que em 1886 havia elaborado um sistema original de numeração e que em muitos poucos dias havia ultrapassado 24 mil. Não havia escrito, porque o pensado uma só vez já não podia desvanecer-lhe. Seu primeiro estímulo, creio, foi o descontentamento de que os 33 uruguaios requeressem 2 signos e 3 palavras, em lugar de uma só palavra e um só signo. Aplicou logo esse disparatado princípio aos outros números. Em lugar de 7.013, dizia, por exemplo, Máximo Pérez. Em lugar de 7.014, a ferrovia. Outros números eram Luiz Melian Lafinur, Oliva e Enxofre, os rústicos, a baleia, o gás, a caldeira, Napoleão, Agostinho de Vedia. Em lugar de 500, dizia 9. Cada palavra tinha um signo particular, uma espécie de marca. As últimas eram muito complicadas. Eu tratei de explicar-lhe que essa rapsódia de vozes desconexas era precisamente o contrário de um sistema de enumeração. Eu lhe observei que dizer 365 era dizer 3 centenas, 6 dezenas, 5 unidades. Análise que não existe nos números. O negro Timóteo, a manta de carne. Funes não me entendeu ou não quis me entender. Locke, no século XVII, postulou ou reprovou um idioma impossível no qual cada coisa individual, cada pedra, cada pássaro e cada ramo tivesse um nome próprio. Funes projetou alguma vez um idioma análogo, mas o desejou por parecer-lhe demasiado geral, demasiado ambíguo. De fato, Funes não apenas recordava cada folha de cada árvore de cada monte, mas também cada uma das vezes que o havia percebido ou imaginado. Resolveu reduzir cada uma de suas jornadas pretéritas a umas 70.000 lembranças, que definiria logo por cifras. Dissuadiram-no 2 considerações. A consciência de que a tarefa era interminável, a consciência de que era inútil. Pensou que na hora da morte não havia acabado ainda de classificar todas as lembranças da infância. Os 2 projetos que foi indicado, um vocabulário infinito para a série natural dos números, um inútil catálogo mental de todas as imagens da lembrança, são insensatos, mas revelam certa balbuciante grandeza. Nos deixam vislumbrar ou inferir o vertiginoso mundo de Funes. Este, não o esqueçamos, era quase incapaz de ideias gerais, platônicas. Não apenas lhe custava compreender que o símbolo genérico cão abarcava tantos indivíduos díspares de diversos tamanhos e diversa forma. Perturbava-lhe que o cão das 3 e 14, visto de perfil, tivesse o mesmo nome que o cão das 3 e 4, visto de frente. Sua própria face no espelho, suas próprias mãos, surpreendiam-no cada vez. Comenta Swift que o imperador de Lilliput discernia o movimento do ponteiro dos minutos. Funes discernia continuamente os avanços tranquilos da corrupção, das cáries, da fadiga. Notava os progressos da morte, da umidade.
era o solitário e lúcido espectador de um mundo multiforme, instantâneo e quase intolerantemente preciso. Babilônia, Londres e Nova York têm preenchido com feroz esplendor a imaginação dos homens. Ninguém em suas torres populosas ou em suas avenidas urgentes sentir o calor e a pressão de uma realidade tão infatigável como a que dia e noite convergia sobre o infeliz Irineu. Em seu próprio subúrbio sul-americano, era-lhe muito difícil dormir. Dormir é distrair-se do mundo. Funes, de costa na cama, na sombra, figurava a si mesmo cada rachadura e cada moldura das casas distintas que o redoavam. Repito que o menos importante das suas lembranças era mais minucioso e mais vivo que nossa percepção de um gozo físico ou de um tormento físico. Em direção ao leste, em um trecho não pavimentado, havia casas novas, desconhecidas. Funes as imaginava negras, compactas, feitas de treva homogênea. Nesta direção virava o rosto para dormir. Também era seu costume imaginar-se no fundo do rio, mexido e anulado pela corrente. Havia aprendido sem esforço o inglês, o francês, o português, o latim. Suspeito, contudo, que não era capaz de pensar. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de Funes, não havia senão detalhes, quase imediatos. A receosa claridade da madrugada entrou pelo pátio de terra. Então, vi a face da voz que toda noite havia falado. Irineu tinha 19 anos. Havia nascido em 1868. Pareceu-me tão monumental como o bronze, mais antigo que o Egito, anterior às profecias e às pirâmides. Pensei que cada uma das minhas palavras, que cada um dos meus gestos, perduraria em sua implacável memória. Entorpeceu-me o temor de multiplicar trejeitos inúteis. Irineu Funes morreu em 1889, de uma congestão pulmonar. Tradução de Marco Antônio Franciotti, do livro Jorge Luiz Borges, Prosa Completa, Barcelona, editora Bruguera, 1979, volume 1, páginas 477 a 484.